Você tem dificuldade em fazer regra de 3? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas para você nunca mais errar. Olá, eu sou Wesley Santana, sou nutricionista e professor e este é o canal Ensinando a Nutrir. Desde já vou pedir para você seguir o canal, curtir o vídeo, compartilhar, porque aqui a gente comenta muito sobre nutrição e o que pode facilitar a sua vida como nutri ou estudante de nutrição. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre regra de 3. Engana-se quem pensa que dentro da nutrição a gente não tem cálculo. Muito pelo contrário, né? Só que se você aprende regra de 3, muitos dos cálculos da nutrição ficam super fáceis de serem resolvidos. Para quem é nutricionista ou estudante aqui sabe que a regra de 3 é extremamente importante. Mas tem hora que a cabeça da gente dá uma enrolada quando chega na parte aqui da regra de 3. Então esse vídeo é para você aprender de uma vez por todas como fazer uma boa regra de 3 e nunca mais errar. Então antes de mais nada, para que serve uma regra de 3? Ela é uma técnica de proporção utilizada para encontrar o valor de uma variável desconhecida, ou seja, quando você tem algumas informações e quer descobrir uma outra informação da mesma variável que está sendo discutida naquele caso. Por exemplo, quantas gramas de carboidrato eu tenho se ofereço 50% de uma dieta? Quantas gramas de proteína eu terei se terei 15% de uma determinada dieta? Quantas miligramas de sódio aquele produto oferece em relação à porcentagem do valor diário de um rótulo? São muito úteis, por exemplo, para fazer ficha técnica. Então a regra de 3, ela serve para muita coisa dentro dos cálculos que a gente utiliza aqui. Só que o segredo para fazer uma boa regra de 3 é saber o passo a passo. Aqui eu vou trazer 4 passos para vocês sempre lembrarem na hora de fazer uma regra de 3. O primeiro é organizar os dados. Então, o que eu tenho? Eu tenho porcentagem e eu tenho valor calórico. Não, eu tenho gramas e tenho porcentagem. Então, o segredo é, primeiro, identificar o que você tem de valores. O segundo passo é identificar a variável desconhecida. O que você quer descobrir? Eu quero descobrir quantas gramas tem nisso. Não, eu quero descobrir qual a porcentagem. Eu quero descobrir qual a caloria. Então, para cada valor, você precisa ter uma noção daquilo que você quer encontrar. O terceiro passo é montar a proporção. Esse é o grande segredo. Dos 4 pontos aqui, este é o principal. Porque se você souber encaixar cada valor aonde ele deve ser encaixado, você consegue resolver uma boa regra de 3. E o quarto passo é resolver a proporção propriamente dita. Então, sem mais delongas, vamos agora para um caso clínico para a gente ver na prática como é que funciona essa questão aqui do cálculo da regra de 3. Marcela prescreveu uma dieta de 2.500 calorias para a sua paciente e optou por ofertar 55% de carboidratos. Quantas calorias esses carboidratos ofereceriam? Então, vamos lá interpretar essa questão. Essa vai especificamente para aqueles que, quando se deparam com uma questão dessa do professor na hora da prova, dá um embananamento na cabeça que não consegue resolver, né? Então vamos tentar ver passo a passo como fazer aqui a regra de 3 para descobrir esses valores. Então, que valores eu tenho na questão? Eu tenho 2.500 calorias, que é o total da dieta. Então é sempre bom. Na hora você pode marcar, pode rabiscar, né, para entender melhor. Então eu vou colocar aqui, ó, o meu total. Tá? E eu tenho também o dado de 55% de carboidratos. Então eu tenho já essas duas informações. Quantas calorias esses carboidratos ofereceriam? Então este ponto é a minha variável desconhecida. Quantas calorias de carboidratos eu vou oferecer com estes 55%. Então agora você tem todas as informações, chegou o momento de montar a regra de 3. Então, parte-se do princípio que a regra de 3 sempre vai ter um valor de referência. Sempre vai ter aquele valor que você vai se basear nele. Aqui no caso, a gente tem um valor do total, que é 2.500 calorias. Então você vai pegar o 2.500. Aqui no momento da montagem vai a minha primeira dica. Sempre
colocar as unidades de medida. Sempre coloque as unidades de medida. Para você que já tem uma certa prática com regra de 3, isso talvez não será tão necessário, mas para quem tem muita dificuldade, coloque a unidade de medida, porque aí você vai saber exatamente do que se trata cada um desses valores e não vai se perder no final, tá? Então, 2.500 quilocalorias será igual, a regra de 3 sempre vai ter uma coisa para ser igual a outra, né? Será igual a quanto? 100%. Se eu falo que 2.500 calorias é o meu total, então eu estou me referindo a um total de 100%. O total é 100% quando a gente fala de porcentagem, tá? Então, 2.500 calorias será igual a 100%. Primeiro passo aqui já montado. Uma outra informação que eu tenho agora, para montar na linha de baixo, é essa aqui, ó. 55% de carboidratos. 55% de carboidrato vai aonde? Vai embaixo do 2.500 ou vai embaixo do 100? Segunda dica importante aqui no momento de montar a regra de 3. Sempre coloque embaixo da unidade de medida correspondente. Então, se eu estou lidando com porcentagem, eu tenho que colocar a porcentagem embaixo da porcentagem. Então, o 55 virá aqui embaixo do 100. Por quê, professor? Porque é porcentagem embaixo de porcentagem, caloria embaixo de caloria. Então, o 100% está aqui em cima, eu preciso obrigatoriamente colocar o 55 embaixo dele, tá? E aqui do outro lado, eu tenho exatamente a variável desconhecida, aquela que eu quero descobrir. No caso, eu vou colocar x, mas você pode colocar y, z, ponto de interrogação, a primeira letra do seu nome, o que você quiser aqui para identificar. No caso, eu estou colocando x para ficar mais fácil, tá? Então, quantas calorias esses carboidratos ofereceriam? É exatamente isso que eu quero descobrir. Quantas calorias de carboidrato terão em 55% dessa dieta? Então, vejam o passo a passo como é importante. 2.500 é igual a 100%, x será igual a 55. Agora, já montei a regra de 3, professor. E agora, vamos resolver? Então, dentro da resolução, também tem uma dica para você de ouro. Anote bem essa dica para você nunca mais esquecer. Sempre o número que estiver cruzando com o x, ele sempre deve ficar embaixo dividindo. Tá? Olha essa informação importante. Sempre o número que cruza com o x, você vai olhar o x e vai cruzar ele com o número. Sempre aquele número que ele estiver cruzando vai ficar embaixo, dividindo. Vou até trocar aqui a cor da caneta para ficar mais fácil. Olha só. A regra de 3 nada mais é do que uma multiplicação cruzada. Cruza esse número com esse e esse número com esse. Tá? Então, o x está cruzando com quem? Com 100, com 100%. Então, aquele número que cruza com x sempre vai ficar embaixo, dividindo. Tá? Grava bem isso. Todo número que cruza com o x fica embaixo, dividindo. Então, no caso, eu já vou colocar o meu 100 aqui embaixo, porque ele está cruzando com o x. O restante está aqui em cima, ó. 2.500 calorias. Cruzando com 55, você vai multiplicar, tá? 2.500 vezes 55, dividido por 100. Então, 100 que está cruzando com x, fica embaixo dividindo, o restante multiplica. Aí agora, meu filho, um abraço, é só resolver essa conta. 2.500 vezes 55, dividido por 100, vai dar 1.375. O que, professor? Qual era a unidade que estava faltando aqui, ó? Quilocalorias. 1.375 calorias é o resultado final. Ou seja, na dieta que a Marcela prescreveu para sua paciente, 1.375 calorias serão ofertadas de carboidratos, o que corresponde a 55%. Agora, a gente também consegue distribuir o restante das calorias da paciente, de Marcela, em proteínas e lipídios. Lembrando que este aqui
eu distribuí em carboidrato. E agora a gente vai distribuir proteína e lipídios para a gente treinar como fazer essa regra de 3. Bom, vocês lembram da distribuição de carboidrato, proteína e lipídio? As 3 somadas tem que dar quanto? 100%, que é o total da dieta, tá? Então eu já vou colocar os valores aqui. 2.500 quilocalorias é igual a 100%. E aqui no lipídio também. 2.500 quilocalorias é igual a 100%, mesmo princípio que a gente usou no carboidrato. Eu já tenho 55 de carboidrato, agora eu preciso distribuir os outros 45 para dar o total de 100 entre proteína e lipídio. Aí fica a seu critério distribuir como você quiser. Aqui eu vou dar 20% de proteína. E aqui, 55 mais 20 dá 75, sobrou 25 para o lipídio. Concorda comigo? 55 de carboidrato, 20 de proteína, 25 de lipídio, dá o total de 100%. Aqui será igual a x, aqui também será igual a x. Então verifica que eu fiz caloria embaixo de caloria, porcentagem embaixo de porcentagem. Agora, vamos lá para a regrinha que a gente aprendeu. Sempre o número que estiver cruzando com o x, fique embaixo, dividindo. E os outros dois vão ser multiplicados. 2.500 vezes 20. Essa continha vai dar o total 500 quilocalorias. E aqui é a mesma coisa nos lipídios. Todo número que estiver cruzando com o lipídio, no caso o 100, fica embaixo dividindo. E 2.500 vezes 25%. Esse valor dará um total de 625 quilocalorias de lipídios. E aí, se você quiser somar para confirmar, você soma os 1.375 do carboidrato, mais os 500 da proteína e os 625 do lipídio, tem que dar igual ao total de 2.500 calorias, que é o 100%. Então esses são os segredinhos da regra de 3. Sempre identificar quais os valores que você tem, colocar certinho na proporção, caloria embaixo de caloria, porcentagem embaixo de porcentagem, grama embaixo de grama. E na hora que você for fazer o cruzamento, sempre veja quem está cruzando com o X. No seu caso, você pode colocar o Y, o Z, o K, o J, enfim, qualquer letra. Sempre aquele que estiver cruzando com a sua letra, no caso, no meu, era o X, vai ficar embaixo dividindo. Aqui no caso era o 100, ele vai ficar embaixo dividindo e os outros vão ser multiplicados. Aí é só resolver a continha. Beleza? Curta o vídeo, siga o canal, compartilhe e a gente se vê nos próximos vídeos.